Mas, ó, o São Paulo também, além da má fase, busca explicações. E uma delas é o grande número de jogadores machucados no DM que não estão à disposição do Crespo. Luciano entrou na Vila Belmiro com a esperança de marcar pela primeira vez pelo São Paulo contra o Santos. E ao deixar o campo, ainda no primeiro tempo, o choro não tinha nada a ver com a emoção de um gol. Um exame constatou que o atacante sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, mesma contusão que teve na partida contra o Racing em maio pela Libertadores. Naquela época, ele ficou de fora por apenas 10 dias. A expectativa agora é que desfalque o tricolor por pelo menos 2 semanas. Mais um problema para Crespo, que não tem escalado vários jogadores por contusão. Miranda tem um estiramento na coxa esquerda. Daniel Alves, uma entorse no joelho direito. Hernanes, uma contratura no tronco. William, um trauma no joelho direito. E Luan, um edema na coxa esquerda. Daniel treinou ontem com bola, mas evitou o contato físico. Luan está na fase de transição física. Dificilmente começam jogando contra o Cuiabá nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Como é que você explica esse número de lesões do São Paulo? Agora pega mais força, isso que falei, do esforço físico que os jogadores fizeram durante o Paulistão. Chega um momento que o físico está dizendo que deve parar. Então, é normal. A gestão dos jogadores é assim. Conversamos com o professor Fábio Seschini, especialista em ciências do esporte, para entender a razão das lesões musculares em atletas de alto nível. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas que nós temos no futebol brasileiro, diferentemente do que nós vemos, por exemplo, na Europa, é o excesso de jogos devido ao excesso de competições. Esse é um fator que ajuda, a complicar, que aumenta a chance de lesões, mas, de novo, quero deixar claro que lesão não é resultado apenas disso. Preparação física bastante efetiva e monitoramento no dia a dia são fatores que vão ajudar sim a contribuir aí na prevenção de lesões para os atletas de futebol. Quando eu cheguei aqui, todos falavam de folga ou vacaciones. A gente acreditou no trabalho e continuou. Mas eu adverti a situação de jogar assim, cada 48 horas, 72 horas. Tantos desfalques ajudam a explicar por que o tricolor ainda não decolou no Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu na competição, está na zona de rebaixamento e tem o pior ataque ao lado do América Mineiro. O gol solitário em 5 jogos segue sendo o de Éder contra a Chapecoense. E se a fonte secou lá na frente, a defesa também anda instável. Tem uma média de mais de um gol sofrido por partida. Amanhã, o time recebe o Cuiabá sem Arboleda, que está com a seleção do Equador na Copa América, e Reinaldo suspenso. Em compensação, Crespo terá a volta de Rodrigo Nestor, que foi expulso contra a Chape e não enfrentou o Santos. Se a gente esperou 9 anos para estar fora da fila, não pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. 1 ano inteiro. Depende de cada um. Eu não posso controlar isso. Eu não posso controlar a paciência das pessoas. Sim, eu me posso apoiar no trabalho. Denilson, claro que pode-se buscar justificativas para esse momento no Brasileiro, mas o São Paulo em 5 jogos não vencer nenhuma partida é muito estranho. Não combina com essa equipe que encantou no Campeonato Brasileiro. Claro que os desfalques como Daniel Alves, que a gente sabe que esse sim é o jogador talvez mais importante do time, as improvisações, um Luan que dava ali uma sustentação para a defesa, mas não pode ser só isso. Mas mesmo com todos esses problemas, o São Paulo poderia estar numa situação mais confortável. Eu penso igual. Porque eu acho que tem time para isso. Nestor, Sara, o próprio Rojas, e pode jogar lá na frente. Éder, agora, enfim, tem a volta do Benítez que voltou no Clássico. Mais uma vez a gente falar só dessa questão do Reinaldo como um terceiro. Que aí você perde a questão ofensiva, mas mesmo com todos esses problemas, essas ausências, que aí tem que levar em consideração, porque todos estavam jogando bem, um nível de futebol muito alto. O Luciano estava jogando bem, Daniel, Benítez, Miranda, que estava muito bem na zaga, mas eu acho que dava para estar numa situação melhor com o time que o Crespo vem escalando.
Quando você vem de 5 jogos sem vencer nenhuma partida e tem pela frente um adversário que também... Claro que o Cuiabá não fez todos os jogos, tem partidas a menos, mas quando você pega um adversário que está na zona do rebaixamento, isso pressiona mais ou menos? Os dois estão, né? Esse é o problema, né? O problema do São Paulo é você perder confiança. E para você retomar essa confiança, às vezes fica difícil para os jogadores. O Cuiabá sabe que com todo o respeito, obviamente, sabe que o campeonato do Cuiabá é o campeonato da permanência. É o campeonato de fugir da zona de rebaixamento. O campeonato do São Paulo é outro. Então, para o São Paulo é muito mais complicado jogar nesse tipo de situação do que para o Cuiabá. E o Cuiabá, se ele acompanhou os jogadores e a comissão técnica acompanharam o que foi o jogo contra a Chapecoense, pode ser que eles queiram repetir a dose. Time mais fechado, esperando um vacilo, um contra-ataque propício e às vezes até uma bola parada, né? A marcação de um pênalti, enfim... Porque o São Paulo vai com tudo. Tem que ir, não tem outro caminho. Não tem. É só começar a pensar em ganhar jogos, independentemente de fora de casa ou não. Mas o importante é o São Paulo começar a somar. Estamos falando de 5 rodadas. Eu acho que até a 10ª rodada, a 12ª rodada, a gente vai ter mais ou menos aí uma certa noção do que vai acontecer no campeonato. Mas é importante. Eu já pensava, no jogo contra a Chapecoense, que seria já a arrancada do São Paulo. E não aconteceu. A Chapecoense surpreendeu o São Paulo, o Galo e joga com o meu Inter. Ai, ai, ai. Ô, vida, hein? Mas empatou.